Perseguidos, maltratados e mortos. Os discípulos e apóstolos de Jesus definitivamente não tiveram vida fácil. As antigas tradições que falam sobre como morreram os apóstolos de Jesus, apesar das diferenças entre si, são unânimes em afirmar que quase todos eles morreram de forma trágica. Na verdade, quando se procura saber como foi a morte de cada apóstolo, o que se encontra são relatos terríveis, uns piores que os outros. E neste vídeo, você vai conhecer tudo o que se sabe sobre como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus. E eu também vou incluir nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de falarmos especificamente sobre a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos saber que, com as exceções de 2 deles, a Bíblia não fala mais nada sobre como morreram os demais apóstolos. Então, tudo o que se sabe sobre isso vem de antigas tradições cristãs. Inclusive, algumas dessas tradições foram registradas em certos escritos que são datados de um período não muito depois do tempo apostólico. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras que foram escritas por antigos historiadores e pelos pais da igreja, mas outras não são muito confiáveis e apenas parecem ser lendas dos primeiros séculos do cristianismo. De qualquer forma, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras jamais podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, obviamente, as antigas tradições cristãs são interessantes. Muitas vezes são bastante úteis em nos ajudar a entender os acontecimentos e o contexto histórico dos primeiros anos da igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, falar sobre como morreram os apóstolos de Jesus não é uma tarefa das mais fáceis, porque nessas antigas tradições há diferentes versões sobre suas mortes e os relatos muitas vezes são confusos e misturam fatos históricos e personagens. Mas aqui vou procurar manter a maior distinção possível nesse sentido e farei isso sempre com base no que há de mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Vamos começar a nossa lista com Tiago, filho de Zebedeu. Isso porque ele foi o único apóstolo que teve sua morte registrada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Portanto, de todos os registros possíveis sobre as mortes dos apóstolos, esse é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, que também era irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi promovida pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Então, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era neto do rei que tentou matar Jesus recém-nascido quando ele ordenou a morte dos meninos em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também participou da condenação do Senhor Jesus. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para maltratar os cristãos. E foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e ainda prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro só não foi morto naquele período porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d.C., e a informação de que ele morreu à espada provavelmente significa que ele foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, teria sido morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após ter evangelizado a esposa do procônsul local. Sua morte foi por crucificação em uma cruz em forma de X, por não se considerar digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Mas antes de ter sido morto, André ainda teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. E por conta dessa tradição, esse formato de cruz em X ficou conhecido como Cruz de Santo André. Os relatos sobre como foi a morte do apóstolo Filipe são muito confusos, especialmente porque esses relatos parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, que foi diácono da igreja de Jerusalém.
Então, algumas tradições dizem que ele morreu crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, outras dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outras dizem que ele foi enforcado. E há também uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. Mas a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe diz que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também chamado Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos de Jesus, porque não há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o período do ministério terreno de Jesus. Mas algumas tradições dizem que, após ter dedicado sua vida a pregar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Já outras tradições dizem que, além do esfolamento, Bartolomeu também foi crucificado, e ainda há outras que dizem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte teria ocorrido no sul da Índia, ao supostamente ser atravessado por lanças empunhadas por adeptos de religiões locais. Algumas tradições cristãs dizem que Simão, o Zelote, foi martirizado quando já estava com a idade muito avançada durante o tempo do imperador Trajano. Mas, assim como ocorre com outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Algumas versões dizem que ele foi crucificado, outras dizem que ele foi queimado vivo, e outras dizem que ele foi cortado ao meio com um serrote. Segundo algumas tradições, Judas ou Tadeu foi um grande missionário que evangelizou diversas regiões do Império Romano, até que foi martirizado. E claro, também existem diferentes versões sobre sua morte, que dizem que ele teria sido morto com golpes de lanças, com golpes de porretes, ou que teve sua cabeça cortada com golpes de machado. Um fato interessante é que em alguns antigos relatos, as mortes de Judas ou Tadeu e Simão o Zelote aparecem conectadas, ao dizerem que os dois apóstolos teriam sido espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que, antes de seguir a Jesus, trabalhava como cobrador de impostos. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus, e há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. Porém, a versão mais conhecida sobre a morte do apóstolo Mateus é a de que ele teria sido morto na Etiópia, provavelmente ferido à espada. Há muita confusão sobre a morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Inclusive, algumas tradições equivocadamente confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. Mas considerando as tradições que distinguem o Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico de mesmo nome, há antigos relatos de que ele teria pregado o evangelho em parte do Egito e sido morto naquela região por crucificação. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus profetizou a morte do apóstolo Pedro ao dizer: "Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me." De todos os relatos das tradições cristãs sobre as mortes dos apóstolos, os mais conhecidos são aqueles que falam sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi morto em Roma em aproximadamente 68 d.C., sob a perseguição promovida pelo imperador Nero. Inclusive, o apóstolo Pedro teria sido morto num local conhecido como Circo de Nero. E segundo a tradição, Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas ele não aceitou morrer da mesma forma que morreu seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele pediu para que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele teria sido muito perseguido e torturado. Inclusive, há um antigo relato de que ele teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu.
E depois, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Então, após a morte do imperador Domiciano, João teria sido libertado da ilha de Patmos e ido para Éfeso, onde teria morrido de causas naturais com idade muito avançada. Judas Iscariotes foi o primeiro do grupo dos 12 discípulos a morrer. Mas, diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. E depois de ter traído Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. E Mateus escreveu que depois daquele momento, Judas Iscariotes saiu para se enforcar. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, registra o quão desastrosa e terrível foi a morte do discípulo traidor, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram. Então, ao que parece, o corpo de Judas Iscariotes ficou pendurado no local do enforcamento, até que com o tempo se partiu ao meio. E agora chegamos ao apóstolo que substituiu Judas Iscariotes, ou seja, o apóstolo Matias. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde supostamente foi crucificado. Já outras tradições dizem que ele foi morto na Judéia, ao ser decapitado pelos judeus, e outras dizem que ele morreu de causas naturais com a idade muito avançada na cidade de Jerusalém. E por fim podemos falar da morte de Paulo, o último dos apóstolos. Paulo não pertenceu ao grupo dos 12, mas ele foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser o seu apóstolo aos gentios. Tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro, a tradição sobre a morte de Paulo é considerada confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma no tempo do imperador Nero, ou seja, por volta de 67 d.C., durante a mesma perseguição que levou o apóstolo Pedro ao martírio. A segunda carta de Paulo a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. E diante de todos esses relatos, é possível dizer que muito mais importante e significativo do que saber como morreram os apóstolos de Jesus é entender que eles dedicaram seus dias à causa do Evangelho. Verdadeiramente eles foram seguidores de Cristo. Por muitas vezes, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus falou sobre o preço do discipulado, e esses homens estiveram dispostos a pagar esse preço. Eles trocaram seu bem-estar e abriram mão de suas próprias vidas, não para que seus nomes ficassem conhecidos na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado em todas as tribos, línguas e nações. O Evangelho chegou até nós hoje porque o Senhor escolheu, capacitou e enviou esses homens que não tiveram suas vidas como preciosas aos seus próprios olhos. Agora, escreva nos comentários se você já sabia como morreram os apóstolos de Jesus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, também seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, estude Teologia conosco. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Perseguidos, maltratados e mortos. Os discípulos e apóstolos de Jesus definitivamente não tiveram vida fácil. As antigas tradições que falam sobre como morreram os apóstolos de Jesus, apesar das diferenças entre si, são unânimes em afirmar que quase todos eles morreram de forma trágica. Na verdade, quando se procura saber como foi a morte de cada apóstolo, o que se encontra são relatos terríveis, uns piores que os outros. E neste vídeo, você vai conhecer tudo o que se sabe sobre como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus. E eu também vou incluir nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de falarmos especificamente sobre a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos saber que, com as exceções de 2 deles, a Bíblia não fala mais nada sobre como morreram os demais apóstolos. Então, tudo o que se sabe sobre isso vem de antigas tradições cristãs. Inclusive, algumas dessas tradições foram registradas em certos escritos que são datados de um período não muito depois do tempo apostólico.
Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras que foram escritas por antigos historiadores e pelos pais da igreja, mas outras não são muito confiáveis e apenas parecem ser lendas dos primeiros séculos do cristianismo. De qualquer forma, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras jamais podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, obviamente, as antigas tradições cristãs são interessantes. Muitas vezes são bastante úteis em nos ajudar a entender os acontecimentos e o contexto histórico dos primeiros anos da igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, falar sobre como morreram os apóstolos de Jesus não é uma tarefa das mais fáceis, porque nessas antigas tradições há diferentes versões sobre suas mortes e os relatos muitas vezes são confusos e misturam fatos históricos e personagens. Mas aqui vou procurar manter a maior distinção possível nesse sentido e farei isso sempre com base no que há de mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Vamos começar a nossa lista com Tiago, filho de Zebedeu. Isso porque ele foi o único apóstolo que teve sua morte registrada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Portanto, de todos os registros possíveis sobre as mortes dos apóstolos, esse é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, que também era irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi promovida pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Então, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era neto do rei que tentou matar Jesus recém-nascido quando ele ordenou a morte dos meninos em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também participou da condenação do Senhor Jesus. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para maltratar os cristãos. E foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e ainda prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro só não foi morto naquele período porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d.C., e a informação de que ele morreu à espada provavelmente significa que ele foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, teria sido morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após ter evangelizado a esposa do procônsul local. Sua morte foi por crucificação em uma cruz em forma de X, por não se considerar digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Mas antes de ter sido morto, André ainda teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. E por conta dessa tradição, esse formato de cruz em X ficou conhecido como Cruz de Santo André. Os relatos sobre como foi a morte do apóstolo Filipe são muito confusos, especialmente porque esses relatos parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, que foi diácono da igreja de Jerusalém. Então, algumas tradições dizem que ele morreu crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, outras dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outras dizem que ele foi enforcado. E há também uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. Mas a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe diz que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também chamado Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos de Jesus, porque não há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o período do ministério terreno de Jesus. Mas algumas tradições dizem que, após ter dedicado sua vida a pregar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Já outras tradições dizem que, além do esfolamento, Bartolomeu também foi crucificado, e ainda há outras que dizem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte teria ocorrido no sul da Índia, ao supostamente ser atravessado por lanças empunhadas por adeptos de religiões locais. Algumas tradições cristãs dizem que Simão, o Zelote,
foi martirizado quando já estava com a idade muito avançada durante o tempo do imperador Trajano. Mas, assim como ocorre com outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Algumas versões dizem que ele foi crucificado, outras dizem que ele foi queimado vivo e outras dizem que ele foi cortado ao meio com um serrote. Segundo algumas tradições, Judas ou Tadeu foi um grande missionário que evangelizou diversas regiões do Império Romano, até que foi martirizado. E claro, também existem diferentes versões sobre sua morte, que dizem que ele teria sido morto com golpes de lanças, com golpes de porretes, ou que teve sua cabeça cortada com golpes de machado. Um fato interessante é que em alguns antigos relatos, as mortes de Judas ou Tadeu e Simão o Zelote aparecem conectadas, ao dizerem que os dois apóstolos teriam sido espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que, antes de seguir a Jesus, trabalhava como cobrador de impostos. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus, e há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. Porém, a versão mais conhecida sobre a morte do apóstolo Mateus é a de que ele teria sido morto na Etiópia, provavelmente ferido à espada. Há muita confusão sobre a morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Inclusive, algumas tradições equivocadamente confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. Mas considerando as tradições que distinguem o Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico de mesmo nome, há antigos relatos de que ele teria pregado o evangelho em parte do Egito e sido morto naquela região por crucificação. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus profetizou a morte do apóstolo Pedro ao dizer: "Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me." De todos os relatos das tradições cristãs sobre as mortes dos apóstolos, os mais conhecidos são aqueles que falam sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi morto em Roma em aproximadamente 68 d.C., sob a perseguição promovida pelo imperador Nero. Inclusive, o apóstolo Pedro teria sido morto num local conhecido como Circo de Nero. E segundo a tradição, Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas ele não aceitou morrer da mesma forma que morreu seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele pediu para que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele teria sido muito perseguido e torturado. Inclusive, há um antigo relato de que ele teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. E depois, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Então, após a morte do imperador Domiciano, João teria sido libertado da ilha de Patmos e ido para Éfeso, onde teria morrido de causas naturais com idade muito avançada. Judas Iscariotes foi o primeiro do grupo dos 12 discípulos a morrer. Mas, diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. E depois de ter traído Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. E Mateus escreveu que depois daquele momento, Judas Iscariotes saiu para se enforcar. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, registra o quão desastrosa e terrível foi a morte do discípulo traidor, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram. Então, ao que parece, o corpo de Judas Iscariotes ficou pendurado no local do enforcamento, até que com o tempo se partiu ao meio. E agora chegamos ao apóstolo que substituiu Judas Iscariotes, ou seja, o apóstolo Matias. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde supostamente foi crucificado.
Já outras tradições dizem que ele foi morto na Judéia, ao ser decapitado pelos judeus, e outras dizem que ele morreu de causas naturais com a idade muito avançada na cidade de Jerusalém. E por fim, podemos falar da morte de Paulo, o último dos apóstolos. Paulo não pertenceu ao grupo dos 12, mas ele foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser o seu apóstolo aos gentios. Tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro, a tradição sobre a morte de Paulo é considerada confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma no tempo do imperador Nero, ou seja, por volta de 67 d.C., durante a mesma perseguição que levou o apóstolo Pedro ao martírio. A segunda carta de Paulo a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. E diante de todos esses relatos, é possível dizer que muito mais importante e significativo do que saber como morreram os apóstolos de Jesus é entender que eles dedicaram seus dias à causa do Evangelho. Verdadeiramente eles foram seguidores de Cristo. Por muitas vezes, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus falou sobre o preço do discipulado, e esses homens estiveram dispostos a pagar esse preço. Eles trocaram seu bem-estar e abriram mão de suas próprias vidas, não para que seus nomes ficassem conhecidos na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado em todas as tribos, línguas e nações. O Evangelho chegou até nós hoje porque o Senhor escolheu, capacitou e enviou esses homens que não tiveram suas vidas como preciosas aos seus próprios olhos. Agora, escreva nos comentários se você já sabia como morreram os apóstolos de Jesus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, também seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, estude Teologia conosco. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Perseguidos, maltratados e mortos. Os discípulos e apóstolos de Jesus definitivamente não tiveram vida fácil. As antigas tradições que falam sobre como morreram os apóstolos de Jesus, apesar das diferenças entre si, são unânimes em afirmar que quase todos eles morreram de forma trágica. Na verdade, quando se procura saber como foi a morte de cada apóstolo, o que se encontra são relatos terríveis, uns piores que os outros. E neste vídeo, você vai conhecer tudo o que se sabe sobre como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus. E eu também vou incluir nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de falarmos especificamente sobre a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos saber que, com as exceções de 2 deles, a Bíblia não fala mais nada sobre como morreram os demais apóstolos. Então, tudo o que se sabe sobre isso vem de antigas tradições cristãs. Inclusive, algumas dessas tradições foram registradas em certos escritos que são datados de um período não muito depois do tempo apostólico. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras que foram escritas por antigos historiadores e pelos pais da igreja, mas outras não são muito confiáveis e apenas parecem ser lendas dos primeiros séculos do cristianismo. De qualquer forma, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras jamais podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, obviamente, as antigas tradições cristãs são interessantes. Muitas vezes são bastante úteis em nos ajudar a entender os acontecimentos e o contexto histórico dos primeiros anos da igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, falar sobre como morreram os apóstolos de Jesus não é uma tarefa das mais fáceis, porque nessas antigas tradições há diferentes versões sobre suas mortes e os relatos muitas vezes são confusos e misturam fatos históricos e personagens. Mas aqui vou procurar manter a maior distinção possível nesse sentido e farei isso sempre com base no que há de mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Vamos começar a nossa lista com Tiago, filho de Zebedeu. Isso porque ele foi o único apóstolo que teve sua morte registrada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Portanto, de todos os registros possíveis sobre as mortes dos apóstolos, esse é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, que também era irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado.
Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi promovida pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Então, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era neto do rei que tentou matar Jesus recém-nascido quando ele ordenou a morte dos meninos em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também participou da condenação do Senhor Jesus. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para maltratar os cristãos. E foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e ainda prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro só não foi morto naquele período porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d.C., e a informação de que ele morreu à espada provavelmente significa que ele foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, teria sido morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após ter evangelizado a esposa do procônsul local. Sua morte foi por crucificação em uma cruz em forma de X, por não se considerar digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Mas antes de ter sido morto, André ainda teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. E por conta dessa tradição, esse formato de cruz em X ficou conhecido como Cruz de Santo André. Os relatos sobre como foi a morte do apóstolo Filipe são muito confusos, especialmente porque esses relatos parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, que foi diácono da igreja de Jerusalém. Então, algumas tradições dizem que ele morreu crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, outras dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outras dizem que ele foi enforcado. E há também uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. Mas a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe diz que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também chamado Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos de Jesus, porque não há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o período do ministério terreno de Jesus. Mas algumas tradições dizem que, após ser dedicado sua vida a pregar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Já outras tradições dizem que, além do esfolamento, Bartolomeu também foi crucificado, e ainda há outras que dizem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte teria ocorrido no sul da Índia, ao supostamente ser atravessado por lanças empunhadas por adeptos de religiões locais. Algumas tradições cristãs dizem que Simão, o Zelote, foi martirizado quando já estava com a idade muito avançada durante o tempo do imperador Trajano. Mas, assim como ocorre com outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Algumas versões dizem que ele foi crucificado, outras dizem que ele foi queimado vivo, e outras dizem que ele foi cortado ao meio com um serrote. Segundo algumas tradições, Judas ou Tadeu foi um grande missionário que evangelizou diversas regiões do Império Romano, até que foi martirizado. E claro, também existem diferentes versões sobre sua morte, que dizem que ele teria sido morto com golpes de lanças, com golpes de porretes, ou que teve sua cabeça cortada com golpes de machado. Um fato interessante é que em alguns antigos relatos, as mortes de Judas ou Tadeu e Simão o Zelote aparecem conectadas, ao dizerem que os dois apóstolos teriam sido espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que, antes de seguir a Jesus, trabalhava como cobrador de impostos. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus, e há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. Porém, a versão mais conhecida sobre a morte do apóstolo Mateus é a de que ele teria sido morto na Etiópia, provavelmente ferido à espada. Há muita confusão sobre a morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor.
Inclusive, algumas tradições equivocadamente confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. Mas considerando as tradições que distinguem o Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico de mesmo nome, há antigos relatos de que ele teria pregado o evangelho em parte do Egito e sido morto naquela região por crucificação. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus profetizou a morte do apóstolo Pedro ao dizer: "Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me." De todos os relatos das tradições cristãs sobre as mortes dos apóstolos, os mais conhecidos são aqueles que falam sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi morto em Roma em aproximadamente 68 d.C., sob a perseguição promovida pelo imperador Nero. Inclusive, o apóstolo Pedro teria sido morto num local conhecido como Circo de Nero. E segundo a tradição, Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas ele não aceitou morrer da mesma forma que morreu seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele pediu para que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele teria sido muito perseguido e torturado. Inclusive, há um antigo relato de que ele teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. E depois, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Então, após a morte do imperador Domiciano, João teria sido libertado da ilha de Patmos e ido para Éfeso, onde teria morrido de causas naturais com idade muito avançada. Judas Iscariotes foi o primeiro do grupo dos 12 discípulos a morrer. Mas, diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. E depois de ter traído Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. E Mateus escreveu que depois daquele momento, Judas Iscariotes saiu para se enforcar. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, registra o quão desastrosa e terrível foi a morte do discípulo traidor, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram. Então, ao que parece, o corpo de Judas Iscariotes ficou pendurado no local do enforcamento, até que com o tempo se partiu ao meio. E agora chegamos ao apóstolo que substituiu Judas Iscariotes, ou seja, o apóstolo Matias. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde supostamente foi crucificado. Já outras tradições dizem que ele foi morto na Judéia, ao ser decapitado pelos judeus, e outras dizem que ele morreu de causas naturais com a idade muito avançada na cidade de Jerusalém. E por fim, podemos falar da morte de Paulo, o último dos apóstolos. Paulo não pertenceu ao grupo dos 12, mas ele foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser o seu apóstolo aos gentios. Tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro, a tradição sobre a morte de Paulo é considerada confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma no tempo do imperador Nero, ou seja, por volta de 67 d.C., durante a mesma perseguição que levou o apóstolo Pedro ao martírio. A segunda carta de Paulo a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. E diante de todos esses relatos, é possível dizer que muito mais importante e significativo do que saber como morreram os apóstolos de Jesus é entender que eles dedicaram seus dias à causa do Evangelho. Verdadeiramente eles foram seguidores de Cristo. Por muitas vezes, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus falou sobre o preço do discipulado, e esses homens estiveram dispostos a pagar esse preço. Eles trocaram seu bem-estar e abriram mão de suas próprias vidas, não para que seus nomes ficassem conhecidos na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado em todas as tribos, línguas e nações.
O Evangelho chegou até nós hoje porque o Senhor escolheu, capacitou e enviou esses homens que não tiveram suas vidas como preciosas aos seus próprios olhos. Agora, escreva nos comentários se você já sabia como morreram os apóstolos de Jesus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, também seja membro para receber conteúdos exclusivos e se você desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, estude Teologia conosco. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Perseguidos, maltratados e mortos. Os discípulos e apóstolos de Jesus definitivamente não tiveram vida fácil. As antigas tradições que falam sobre como morreram os apóstolos de Jesus, apesar das diferenças entre si, são unânimes em afirmar que quase todos eles morreram de forma trágica. Na verdade, quando se procura saber como foi a morte de cada apóstolo, o que se encontra são relatos terríveis, uns piores que os outros. E neste vídeo, você vai conhecer tudo o que se sabe sobre como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus. E eu também vou incluir nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de falarmos especificamente sobre a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos saber que, com as exceções de 2 deles, a Bíblia não fala mais nada sobre como morreram os demais apóstolos. Então, tudo o que se sabe sobre isso vem de antigas tradições cristãs. Inclusive, algumas dessas tradições foram registradas em certos escritos que são datados de um período não muito depois do tempo apostólico. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras que foram escritas por antigos historiadores e pelos pais da igreja, mas outras não são muito confiáveis e apenas parecem ser lendas dos primeiros séculos do cristianismo. De qualquer forma, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras jamais podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, obviamente, as antigas tradições cristãs são interessantes. Muitas vezes são bastante úteis em nos ajudar a entender os acontecimentos e o contexto histórico dos primeiros anos da igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, falar sobre como morreram os apóstolos de Jesus não é uma tarefa das mais fáceis, porque nessas antigas tradições há diferentes versões sobre suas mortes e os relatos muitas vezes são confusos e misturam fatos históricos e personagens. Mas aqui vou procurar manter a maior distinção possível nesse sentido e farei isso sempre com base no que há de mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Vamos começar a nossa lista com Tiago, filho de Zebedeu. Isso porque ele foi o único apóstolo que teve sua morte registrada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Portanto, de todos os registros possíveis sobre as mortes dos apóstolos, esse é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, que também era irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi promovida pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Então, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era neto do rei que tentou matar Jesus recém-nascido quando ele ordenou a morte dos meninos em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também participou da condenação do Senhor Jesus. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para maltratar os cristãos. E foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e ainda prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro só não foi morto naquele período porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d.C., e a informação de que ele morreu à espada provavelmente significa que ele foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, teria sido morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após ter evangelizado a esposa do procônsul local. Sua morte foi por crucificação em uma cruz em forma de X, por não se considerar digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Mas antes de ter sido morto,
André ainda teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. E por conta dessa tradição, esse formato de cruz em X ficou conhecido como Cruz de Santo André. Os relatos sobre como foi a morte do apóstolo Filipe são muito confusos, especialmente porque esses relatos parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, que foi diácono da igreja de Jerusalém. Então, algumas tradições dizem que ele morreu crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, outras dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outras dizem que ele foi enforcado. E há também uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. Mas a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe diz que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também chamado Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos de Jesus, porque não há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o período do ministério terreno de Jesus. Mas algumas tradições dizem que, após ter dedicado sua vida a pregar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Já outras tradições dizem que, além do esfolamento, Bartolomeu também foi crucificado, e ainda há outras que dizem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte teria ocorrido no sul da Índia, ao supostamente ser atravessado por lanças empunhadas por adeptos de religiões locais. Algumas tradições cristãs dizem que Simão, o Zelote, foi martirizado quando já estava com a idade muito avançada durante o tempo do imperador Trajano. Mas, assim como ocorre com outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Algumas versões dizem que ele foi crucificado, outras dizem que ele foi queimado vivo, e outras dizem que ele foi cortado ao meio com um serrote. Segundo algumas tradições, Judas ou Tadeu foi um grande missionário que evangelizou diversas regiões do Império Romano, até que foi martirizado. E claro, também existem diferentes versões sobre sua morte, que dizem que ele teria sido morto com golpes de lanças, com golpes de porretes, ou que teve sua cabeça cortada com golpes de machado. Um fato interessante é que em alguns antigos relatos, as mortes de Judas ou Tadeu e Simão o Zelote aparecem conectadas, ao dizerem que os dois apóstolos teriam sido espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que, antes de seguir a Jesus, trabalhava como cobrador de impostos. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus, e há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. Porém, a versão mais conhecida sobre a morte do apóstolo Mateus é a de que ele teria sido morto na Etiópia, provavelmente ferido à espada. Há muita confusão sobre a morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Inclusive, algumas tradições equivocadamente confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. Mas considerando as tradições que distinguem o Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico de mesmo nome, há antigos relatos de que ele teria pregado o evangelho em parte do Egito e sido morto naquela região por crucificação. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus profetizou a morte do apóstolo Pedro ao dizer: "Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me." De todos os relatos das tradições cristãs sobre as mortes dos apóstolos, os mais conhecidos são aqueles que falam sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi morto em Roma em aproximadamente 68 d.C., sob a perseguição promovida pelo imperador Nero. Inclusive, o apóstolo Pedro teria sido morto num local conhecido como Circo de Nero. E segundo a tradição, Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas ele não aceitou morrer da mesma forma que morreu seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo.
Então ele pediu para que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele teria sido muito perseguido e torturado. Inclusive, há um antigo relato de que ele teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. E depois, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Então, após a morte do imperador Domiciano, João teria sido libertado da ilha de Patmos e ido para Éfeso, onde teria morrido de causas naturais com idade muito avançada. Judas Iscariotes foi o primeiro do grupo dos 12 discípulos a morrer. Mas, diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. E depois de ter traído Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. E Mateus escreveu que depois daquele momento, Judas Iscariotes saiu para se enforcar. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, registra o quão desastrosa e terrível foi a morte do discípulo traidor, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram. Então, ao que parece, o corpo de Judas Iscariotes ficou pendurado no local do enforcamento, até que com o tempo se partiu ao meio. E agora chegamos ao apóstolo que substituiu Judas Iscariotes, ou seja, o apóstolo Matias. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde supostamente foi crucificado. Já outras tradições dizem que ele foi morto na Judéia, ao ser decapitado pelos judeus, e outras dizem que ele morreu de causas naturais com a idade muito avançada na cidade de Jerusalém. E por fim podemos falar da morte de Paulo, o último dos apóstolos. Paulo não pertenceu ao grupo dos 12, mas ele foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser o seu apóstolo aos gentios. Tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro, a tradição sobre a morte de Paulo é considerada confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma no tempo do imperador Nero, ou seja, por volta de 67 d.C., durante a mesma perseguição que levou o apóstolo Pedro ao martírio. A segunda carta de Paulo a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. E diante de todos esses relatos, é possível dizer que muito mais importante e significativo do que saber como morreram os apóstolos de Jesus é entender que eles dedicaram seus dias à causa do Evangelho. Verdadeiramente eles foram seguidores de Cristo. Por muitas vezes, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus falou sobre o preço do discipulado, e esses homens estiveram dispostos a pagar esse preço. Eles trocaram seu bem-estar e abriram mão de suas próprias vidas, não para que seus nomes ficassem conhecidos na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado em todas as tribos, línguas e nações. O Evangelho chegou até nós hoje porque o Senhor escolheu, capacitou e enviou esses homens que não tiveram suas vidas como preciosas aos seus próprios olhos. Agora, escreva nos comentários se você já sabia como morreram os apóstolos de Jesus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, também seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, estude Teologia conosco. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Perseguidos, maltratados e mortos. Os discípulos e apóstolos de Jesus definitivamente não tiveram vida fácil. As antigas tradições que falam sobre como morreram os apóstolos de Jesus, apesar das diferenças entre si, são unânimes em afirmar que quase todos eles morreram de forma trágica. Na verdade, quando se procura saber como foi a morte de cada apóstolo, o que se encontra são relatos terríveis, uns piores que os outros. E neste vídeo, você vai conhecer tudo o que se sabe sobre como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus. E eu também vou incluir nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de falarmos especificamente sobre a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus,
primeiro precisamos saber que, com as exceções de 2 deles, a Bíblia não fala mais nada sobre como morreram os demais apóstolos. Então, tudo o que se sabe sobre isso vem de antigas tradições cristãs. Inclusive, algumas dessas tradições foram registradas em certos escritos que são datados de um período não muito depois do tempo apostólico. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras que foram escritas por antigos historiadores e pelos pais da igreja, mas outras não são muito confiáveis e apenas parecem ser lendas dos primeiros séculos do cristianismo. De qualquer forma, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras jamais podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, obviamente, as antigas tradições cristãs são interessantes. Muitas vezes são bastante úteis em nos ajudar a entender os acontecimentos e o contexto histórico dos primeiros anos da igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, falar sobre como morreram os apóstolos de Jesus não é uma tarefa das mais fáceis, porque nessas antigas tradições há diferentes versões sobre suas mortes e os relatos muitas vezes são confusos e misturam fatos históricos e personagens. Mas aqui vou procurar manter a maior distinção possível nesse sentido e farei isso sempre com base no que há de mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Vamos começar a nossa lista com Tiago, filho de Zebedeu. Isso porque ele foi o único apóstolo que teve sua morte registrada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Portanto, de todos os registros possíveis sobre as mortes dos apóstolos, esse é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, que também era irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi promovida pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Então, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era neto do rei que tentou matar Jesus recém-nascido quando ele ordenou a morte dos meninos em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também participou da condenação do Senhor Jesus. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para maltratar os cristãos. E foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e ainda prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro só não foi morto naquele período porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d.C., e a informação de que ele morreu à espada provavelmente significa que ele foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, teria sido morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após ter evangelizado a esposa do procônsul local. Sua morte foi por crucificação em uma cruz em forma de X, por não se considerar digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Mas antes de ter sido morto, André ainda teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. E por conta dessa tradição, esse formato de cruz em X ficou conhecido como Cruz de Santo André. Os relatos sobre como foi a morte do apóstolo Filipe são muito confusos, especialmente porque esses relatos parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, que foi diácono da igreja de Jerusalém. Então, algumas tradições dizem que ele morreu crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, outras dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outras dizem que ele foi enforcado. E há também uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. Mas a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe diz que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também chamado Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos de Jesus, porque não há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o período do ministério terreno de Jesus. Mas algumas tradições dizem que, após ser dedicado sua vida a pregar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Já outras tradições dizem que, além do esfolamento, Bartolomeu também foi crucificado, e ainda há outras que dizem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado.
Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte teria ocorrido no sul da Índia, ao supostamente ser atravessado por lanças empunhadas por adeptos de religiões locais. Algumas tradições cristãs dizem que Simão, o Zelote, foi martirizado quando já estava com a idade muito avançada durante o tempo do imperador Trajano. Mas, assim como ocorre com outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Algumas versões dizem que ele foi crucificado, outras dizem que ele foi queimado vivo e outras dizem que ele foi cortado ao meio com um serrote. Segundo algumas tradições, Judas ou Tadeu foi um grande missionário que evangelizou diversas regiões do Império Romano, até que foi martirizado. E claro, também existem diferentes versões sobre sua morte, que dizem que ele teria sido morto com golpes de lanças, com golpes de porretes, ou que teve sua cabeça cortada com golpes de machado. Um fato interessante é que em alguns antigos relatos, as mortes de Judas ou Tadeu e Simão o Zelote aparecem conectadas, ao dizerem que os dois apóstolos teriam sido espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que, antes de seguir a Jesus, trabalhava como cobrador de impostos. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus, e há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. Porém, a versão mais conhecida sobre a morte do apóstolo Mateus é a de que ele teria sido morto na Etiópia, provavelmente ferido à espada. Há muita confusão sobre a morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Inclusive, algumas tradições equivocadamente confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. Mas considerando as tradições que distinguem o Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico de mesmo nome, há antigos relatos de que ele teria pregado o evangelho em parte do Egito e sido morto naquela região por crucificação. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus profetizou a morte do apóstolo Pedro ao dizer: "Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me." De todos os relatos das tradições cristãs sobre as mortes dos apóstolos, os mais conhecidos são aqueles que falam sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi morto em Roma em aproximadamente 68 d.C., sob a perseguição promovida pelo imperador Nero. Inclusive, o apóstolo Pedro teria sido morto num local conhecido como Circo de Nero. E segundo a tradição, Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas ele não aceitou morrer da mesma forma que morreu seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele pediu para que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele teria sido muito perseguido e torturado. Inclusive, há um antigo relato de que ele teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. E depois, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Então, após a morte do imperador Domiciano, João teria sido libertado da ilha de Patmos e ido para Éfeso, onde teria morrido de causas naturais com idade muito avançada. Judas Iscariotes foi o primeiro do grupo dos 12 discípulos a morrer. Mas, diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. E depois de ter traído Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. E Mateus escreveu que depois daquele momento, Judas Iscariotes saiu para se enforcar. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, registra o quão desastrosa e terrível foi a morte do discípulo traidor, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram.
Então, ao que parece, o corpo de Judas Iscariotes ficou pendurado no local do enforcamento, até que com o tempo se partiu ao meio. E agora chegamos ao apóstolo que substituiu Judas Iscariotes, ou seja, o apóstolo Matias. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde supostamente foi crucificado. Já outras tradições dizem que ele foi morto na Judéia, ao ser decapitado pelos judeus, e outras dizem que ele morreu de causas naturais com a idade muito avançada na cidade de Jerusalém. E por fim, podemos falar da morte de Paulo, o último dos apóstolos. Paulo não pertenceu ao grupo dos 12, mas ele foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser o seu apóstolo aos gentios. Tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro, a tradição sobre a morte de Paulo é considerada confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma no tempo do imperador Nero, ou seja, por volta de 67 d.C., durante a mesma perseguição que levou o apóstolo Pedro ao martírio. A segunda carta de Paulo a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. E diante de todos esses relatos, é possível dizer que muito mais importante e significativo do que saber como morreram os apóstolos de Jesus é entender que eles dedicaram seus dias à causa do Evangelho. Verdadeiramente eles foram seguidores de Cristo. Por muitas vezes, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus falou sobre o preço do discipulado, e esses homens estiveram dispostos a pagar esse preço. Eles trocaram seu bem-estar e abriram mão de suas próprias vidas, não para que seus nomes ficassem conhecidos na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado em todas as tribos, línguas e nações. O Evangelho chegou até nós hoje porque o Senhor escolheu, capacitou e enviou esses homens que não tiveram suas vidas como preciosas aos seus próprios olhos. Agora, escreva nos comentários se você já sabia como morreram os apóstolos de Jesus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, também seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, estude Teologia conosco. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Perseguidos, maltratados e mortos. Os discípulos e apóstolos de Jesus definitivamente não tiveram vida fácil. As antigas tradições que falam sobre como morreram os apóstolos de Jesus, apesar das diferenças entre si, são unânimes em afirmar que quase todos eles morreram de forma trágica. Na verdade, quando se procura saber como foi a morte de cada apóstolo, o que se encontra são relatos terríveis, uns piores que os outros. E neste vídeo, você vai conhecer tudo o que se sabe sobre como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus. E eu também vou incluir nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de falarmos especificamente sobre a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos saber que, com as exceções de 2 deles, a Bíblia não fala mais nada sobre como morreram os demais apóstolos. Então, tudo o que se sabe sobre isso vem de antigas tradições cristãs. Inclusive, algumas dessas tradições foram registradas em certos escritos que são datados de um período não muito depois do tempo apostólico. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras que foram escritas por antigos historiadores e pelos pais da igreja, mas outras não são muito confiáveis e apenas parecem ser lendas dos primeiros séculos do cristianismo. De qualquer forma, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras jamais podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, obviamente, as antigas tradições cristãs são interessantes. Muitas vezes são bastante úteis em nos ajudar a entender os acontecimentos e o contexto histórico dos primeiros anos da igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, falar sobre como morreram os apóstolos de Jesus não é uma tarefa das mais fáceis, porque nessas antigas tradições há diferentes versões sobre suas mortes e os relatos muitas vezes são confusos e misturam fatos históricos e personagens. Mas aqui vou procurar manter a maior distinção possível nesse sentido e farei isso sempre com base no que há de mais amplamente aceito dentro da teologia histórica.
Vamos começar a nossa lista com Tiago, filho de Zebedeu. Isso porque ele foi o único apóstolo que teve sua morte registrada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Portanto, de todos os registros possíveis sobre as mortes dos apóstolos, esse é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, que também era irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado.